Vamos conversar um pouco sobre inclusão. Já vou parar para você traduzir, Gabi, prometo. Eu queria, antes de começar a falar qualquer coisa, lembrar que a comunidade LGBTQIA+, ela é grande e plural, cheia de pessoas com várias sexualidades diferentes da minha, que se parecem e têm uma experiência de vida muito diferente da minha. Então, assim, quando eu estou falando, às vezes, sobre o meu ponto de vista e sobre a minha opinião, sempre reflitam e escutem outras pessoas falando também, né? Porque, assim, graças a Deus a gente não pensamos todos iguais. E graças a Deus não, né? Graças a, sei lá, Frank Manning, não sei, essa coisa de Deus. Mas a gente não pensa todos iguais. E é importante que isso seja frisado, assim, não existe uma pessoa que vai falar em nome de toda a comunidade para sempre, assim, e essa é a palavra absoluta. Então, eu queria muito frisar isso antes de falar qualquer coisa. So Marina is saying that it's very important that this event is happening during these difficult times of the pandemic, and she's going to share with us some thoughts about inclusivity in the dance scene. And she thinks it's very important to state that the LGBTQA I plus is very plural community, and they have lots of different people with different experiences and different perspectives. So she's going to talk about her own experience and her own perspective as part of that group, and it's very important. And she encourages us to try to listen to other views and other experience, because each one of them is a different individual, and there isn't just one person that is able to talk about the whole community. So it's important that she's here to share her views, but try listening to other people as well. Então tá, gente, antes da gente falar aqui especificamente da dança, eu vou chegar lá, prometo, eu queria falar um pouquinho sobre a comunidade no Brasil. Porque o Brasil, como a gente que mora aqui sabe, é um mundo de contradições. Não sei se vocês sabem disso, mas já foi ilegal ser LGBTQI+, no Brasil, mas não é ilegal desde 1830. De um ponto de vista jurídico e jurídico somente, o Brasil não está tão atrasado em termos de legalizações para o LGBTQI+, por exemplo, um casamento ou possibilidade de adoção. Não quer dizer que está tudo maravilhoso, mas é que o mundo todo está um pouco atrasado nessas coisas e a gente não está tão atrás. Mas, por outro lado, o que a gente escuta mais, e eu acho que principalmente isso tem sido frisado muito desde 2018, né? A gente tem escutado mais sobre isso e a gente tem visto mais, muita gente ganhou voz para falar mais coisas agressivas em relação à comunidade LGBTQI+. O Brasil é um país perigoso em termos de violência e crimes de ódio para pessoas que não são cis e hétero, principalmente a população trans e principalmente a população trans e negra, porque as coisas se interseccionam, né? Mesmo que a comunidade como um todo seja vítima de violência, a gente sabe que existem pessoas que estão mais diretamente alvo desse tipo de agressão. Então, a gente tem esses dois paralelos no Brasil, que ao mesmo tempo que a gente é um país violento, com muito crime de ódio, a gente é um país que judicialmente e juridicamente, mas existem legislações que garantem direitos que em muitos outros lugares do mundo vieram depois que no Brasil. Okay, so in terms of the Brazilian community, our society is very contradictory. Actually, here, homosexuality has not been illegal since 1830, so it's been a really long time. And our country is actually not very behind in terms of inclusivity, at least less than other countries. So, in terms of homosexual marriage or even adoption, we have a lot of laws that other countries still don't have. However, it's still a country with a lot of violence and hate towards the LGBTQAI plus community, especially trans people who are many times targeted of hate crimes. So even though in terms of ju- jurisdictions, well, in terms of laws, we are kind of a progress. We have made a lot of progresses. The reality of violence and hate crimes is still one of the highest in the world. Ok, e o que isso tem a ver com a dança?
Bom, muita coisa, porque as coisas não estão isoladas. Às vezes a gente quer falar sobre um tema especificamente solto das outras coisas. Tipo assim, vamos falar sobre inclusão só na dança. Só que a dança, ela é feita por pessoas que estão na sociedade, a sociedade está posta. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre todo esse contexto para que a gente possa chegar nesse recorte. O que acontece? Quando a gente pensa em gênero, quando a gente pensa nessa ideia de que existe um homem e uma mulher que vão ficar juntos, a gente pensa que tem uma caixinha onde tem as coisas para homens e uma caixinha que tem as coisas para mulheres, e a gente é posto nessas caixinhas de acordo com o nosso sexo biológico. Algumas pessoas se identificam com várias coisas nessa caixinha e continuam, se identificam com aquele gênero que é o mesmo do sexo, que são as pessoas cisgênero, como eu, por exemplo, e algumas pessoas não. Algumas pessoas questionam tudo isso. Mas o que a consequência dessas caixinhas e a consequência de tudo isso é que existem expectativas geradas em cima do que uma mulher e um homem fazem e como eles interagem um com o outro. E isso a gente claramente carrega para a dança, porque se isso está presente em tudo na nossa vida, se a gente se veste muitas vezes como consequência dessas caixinhas, se a gente se relaciona com as pessoas em consequência disso, isso é imposto para a gente desde que a gente nasce, né? Quando a gente coloca um bebê num quarto com uma cor por causa do sexo biológico, a gente já está começando esse processo de imposição. E se a gente leva isso para toda a nossa vida, isso vai ser levado também para a dança. Vou deixar a Gabs traduzir. So, what does this have to do with dancing? A lot. It's hard to talk about inclusivity only in the dance scene because we need to consider the context and the society which the dance scene is a part of. So, when we talk about gender, we think about a man and a woman, and the society puts us in the box of what a man is and what a woman is, with different aspects of definitions of what those things mean. And you can either identify yourself with many of those things that are in the box, or you may not identify yourself with some or many of those things. And this has the consequence that there are expectations about what men and women do and how they have to behave and interact with each other. And we bring those experiences into the class, into the social dancing. So these are the things that have been imposed to us by society. Even as babies, when we first are born, we already are projected a way in which we should behave and our expectations according to our gender. So we bring those expectations when we go into the dance community. E aí, gente, compartilhar com vocês, por exemplo, uma experiência para dar um exemplo de como que a gente vai chegar no Lindy Hop com isso. Eu vim do balé clássico, né? Eu dancei balé clássico por muitos anos da minha vida. E uma coisa que a gente escuta muito no balé é o seguinte: o coreógrafo, o diretor, chega para um homem gay e vira e fala: não me importa a sua orientação sexual, mas eu quero que você dance como homem. Isso é uma frase muito, muito comum. Várias coisas erradas com essa frase, né? Mas vamos só focar nessa expectativa de que ele se movimente de uma determinada forma. Isso é dado como ok, né? Ter essa expectativa, por quê? Porque ali muitas vezes ele está representando um papel. Então, existe o papel do príncipe encantado X, ou do fulano de tal X, nobre, europeu, não sei o quê, e ele está ali representando esse papel. Tem 3 problemas aqui. O primeiro problema é que todas as histórias são sempre voltadas para esse tipo de narrativa, onde tem um cara europeu, uma menina europeia, eles vão ficar juntos e é isso, enfim, esse é um problema. O segundo problema é essa expectativa de que o homem hétero se movimenta dessa forma específica e ele tem que representar este homem que é másculo, que é X, que é Y, e não tem espaço para uma expressão feminina ali, que é um outro problema que a gente chega na dança. E o terceiro problema principal, eu acho, é essa ideia de que você tem que se movimentar como homem, como se o homem gay não fosse homem, o que não faz sentido nenhum. Acho que todo o ponto de ser gay é ser homem, né? E a ideia de que você está quebrando algo e que você está rompendo algo por causa desse tipo de movimentação. Eu vou chegar no Lindy Hop com isso, prometo. Vou só deixar a Gabi traduzir.
So just giving an example from classical ballet because it's where she has her dance background. And she said that she heard a lot from choreographers that would tell a gay dancer that he should be dancing and acting like a man regardless of his sexual orientation. Even though he is representing a role in the story of the ballet, like mostly a sort of prince, European prince, there are three main problems with that sentence. First of all, there is a problem with the stories of the ballet, which are mostly very heteronormative, with a man and a woman that fall in love and those sort of things. Then the second thing is the expectation that a heterosexual man behaves in a certain way, and that dancer needed to behave like that in order to portray this heterosexual man of the story. And thirdly, the idea that a gay man is less of a man than a heterosexual man. So why the whole point of being gay is that you are a man. So how can you tell a gay man that he is not behaving like a man? Like, what does that even mean? E aí, gente, antes de eu continuar, eu queria só frisar. Quando a gente tem duas pessoas dançando Lindy Hop, isso não necessariamente configura um relacionamento romântico, isso não necessariamente configura um relacionamento sexual, isso não necessariamente configura absolutamente nada além de duas pessoas dançando Lindy Hop juntos. Acho que a gente pode concordar com isso, né? Só que existiu sim um momento nas danças a dois, mesmo que não seja especificamente do Lindy Hop, mas nas danças que são dançadas a dois de forma social, que se configurava uma relação de cortejo. Isso já existiu na história da dança. Só que nessas danças isso já não é mais a realidade, porque as coisas mudam, ainda bem que mudam, né? E isso não necessariamente foi uma parte da história do Lindy Hop, mas isso sim se traduz com a forma como a gente vê muitas vezes as pessoas dançando. Então, assim, mesmo que não configure absolutamente nada, além de duas pessoas dançando, não é à toa que uma norma da dança 2, e mesmo do Lindy Hop, que é uma dança tão pra frente, a gente ainda vê muito mais, né, casais duplas, não gosto nem de falar casal, duplas de homens e mulheres dançando e o homem conduzindo a mulher, mesmo que a gente se esforce para quebrar isso, ainda existe com muita força esse padrão. E não é à toa que se configurou que o homem conduz uma mulher e eles dançam juntos. Isso é um reflexo dos valores sociais que existiam na época que tudo isso começou. E são esses valores que eu acho que a gente precisa estar questionando sempre. Eu sei que muito do que eu estou falando vai se interseccionar com uma conversa sobre machismo, só que as coisas se interseccionam mesmo. Os padrões de gênero, eles machucam todo mundo, inclusive o homem cis hétero que está no poder. Só que a gente prefere falar sobre as minorias e sobre as pessoas que estão sendo oprimidas por esse homem branco hétero que está no poder. Mas ele também, todo mundo é machucado por esse tipo de padrão, porque ele configura expectativas muito fortes de como que você vai reagir. E aí, a consequência disso é que se você tem expectativas muito fortes sobre como as mulheres vão agir, expectativas muito fortes sobre como homens vão agir, como eles vão se comportar, como todo mundo vai se vestir. E aí a gente configura na dança, mesmo que a gente tente quebrar, mesmo que a gente mude o vocabulário, quando a gente tem uma maioria de mulheres representando um papel e maioria de homens representando um papel, isso se parece de uma forma, visualmente falando. Porque, majoritariamente, a gente tem essa configuração que está de acordo com esse padrão. E aí, quando uma pessoa que não se identifica com esse padrão, olha mesmo, supondo que ela seja uma pessoa que enxergue, né? Porque tem pessoas que não conseguem enxergar. Elas vão se identificar de outra forma, né? Vão ter essa percepção diferente. Mas quando ela olha para isso, o que ela vê é o padrão que ela vê em todos os outros lugares. E aí que tá o problema. Não tô falando para ninguém mudar a forma de dançar e se vestir nem nada, tá, gente? Eu tô só apontando que, por mais que a gente se desconstrua dentro do Lindy Hop e da dança e faça esse processo, a gente ainda se parece com muitos padrões por causa disso que vem se desenvolvido há muito, muito, muito tempo. Vou deixar a Gabi traduzir, porque eu não falei muito, né? Let's do this.
So even when there are two people dancing and there isn't necessarily a romantic or sexual relationship between those two people, there was a moment for a long time in the past when a partner dancing did mean or establish a relationship of courtship. Um, and mostly it isn't like that anymore nowadays. And Lindy Hop wasn't necessarily didn't necessarily establish this relationship, but there is still this pattern that continues until nowadays, and it's a reflection of the social norms of those times when people started social dancing that still follow us until today, and we need to constantly be questioning and deconstructing those values. And the gender roles hurt everyone, even from the minorities and even to the white men, can also be hurt by these gender roles, but we are usually focusing more on the minorities that are more oppressed by it. And when we have high expectations of how both men and women are going to behave, even when we try to deconstruct and question ourselves, and try to be more inclusive in the Lindy Hop community, visually, when people go out dancing, it still looks like we're following that pattern because we still have mostly men leading and we still have mostly women following, and also by the way in which each of those genders are dressing. So when a person that doesn't identify themselves with those patterns goes to a dance, all they can see is that pattern. And there is a problem, even though we are doing hard work to deconstruct those ideas. Um, yes, that's what I have. Então, e aí, gente, entra uma questão. Em 2018, no Rap Cats, o Adam veio e para mim isso foi um momento muito forte para mim, porque como eu vinha de contextos mais homofóbicos e mais machistas do que eu tinha encontrado no Lindy Hop, eu acabei ficando muito, eu acabei pessoalmente me acomodando um pouco em ver todo o trabalho que já estava sendo feito. E aí o Adam vem para o Brasil e fala assim: dois homens dançando juntos não necessariamente me representam se eles não forem gays. E isso para mim foi uma coisa muito forte, porque eu também era bem novinha, né? Eu tinha 19 anos, não que eu não seja nova agora, mas isso foi uma coisa muito forte, porque a gente às vezes olha e fala assim: não, tudo bem, a gente está mudando esses padrões, a gente está chamando de líder e follower, a gente está colocando as pessoas nas artes, mas não necessariamente isso está atraindo a comunidade LGBTQI+, porque quando você cresce, se torna um adulto e passa a sua vida toda sabendo que tem alguma coisa diferente em você, porque todo lugar que você olha, as pessoas são hétero. Isso começou a mudar agora, mas quando você está crescendo, todos os lugares que você olha, as pessoas são hétero. Mesmo que você saiba que é possível gostar de alguém do seu gênero, ou mesmo que você saiba que seja possível se identificar com um gênero que não é seu, ou mesmo que você saiba que seja possível não gostar de ninguém, né? Que essas coisas existam, isso é colocado como negativo. Então você cresce achando que tem uma coisa de errado com você. E aí, quando você se torna um adulto, a última coisa que você quer, que pode escolher para onde você está ou que se expressa livremente, né? Nem todo mundo que é adulto consegue expressar sua sexualidade e o seu gênero de forma livre. Mas se você se expressa, se você consegue, você não quer estar num ambiente que você vai continuar sentindo que tem algo de errado com você. Porque todo mundo merece se sentir incluído e se sentir parte do que está acontecendo à sua volta. Então, a minha questão toda aqui que eu tô querendo dizer é que se a gente realmente quer falar em inclusão, a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam pertencentes. Isso não vale só para a comunidade LGBTQI+. A gente está fazendo esse recorte, que é o meu recorte, mas assim, vale para as pessoas com deficiência, vale para todas as pessoas que fogem da norma, porque o que essas pessoas realmente precisam para se sentirem bem no ambiente, que a gente precisa, é sentir que a gente pertence, e todo mundo merece isso. Vou deixar a Gabi traduzir. In 2018,
Adam was here teaching at a workshop, and for Nina, that was a big moment because she came from a very sexist dancing background. So for her to be able to have contact with Adam and Maite, who were two men teaching together, it was a really important moment for her. And he said something that really caught her attention, which was that two men dancing doesn't necessarily represent him if they aren't gay. So even though we are trying to make changes, that isn't necessarily including more people from the LGBTQA plus community in our scene, because when we're growing up, most people around us are heterosexual. You know that other possibilities exist, and if you don't and you if you just realize that you are not heterosexual, then you start feeling that there's something wrong with you, and mostly people around you are different from you. And once you grow up and you become an adult, and if you are able to express your gender and your sexual identity, because many adults are not able to express that, when you finally are able to express yourself, you don't want to be in an environment that makes you again feel like you don't belong and you are not a part of it. So we need to create that environment that feels welcoming to people and that people can relate to and feel like they belong and they can be a part of it. And that's not only for the LGBTQIA plus community, but also to disabled people and other types of minority that feel excluded in other parts of contexts of the society. E aí, gente, depois dessa conversa do Adam, eu quero compartilhar com vocês uma campanha que a gente fez. A campanha saiu em 2019, que são ações para ser inclusivas com a comunidade LGBTQI+, não, mais, nossa, deu um tilt aqui. E essa campanha, ela não foi só eu que fiz. Depois que isso aconteceu, a Laura Jardim fez a arte maravilhosa, inclusive. Eu e a Laura tivemos experiência no Rapcat juntas, a gente voltou e a gente conversou com as outras pessoas da comunidade que estão nos Behoppers, né, que é o grupo que possibilitou essa campanha. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque tem mais de uma pessoa que já saiu do grupo, enfim, eu não acho que é legal expor as pessoas, assim, na internet, né? Desculpa, gente. É importante falar que essa campanha não foi só minha, foi um esforço coletivo que a gente fez. E eu vou compartilhar para vocês. Muitas das coisas que eu vou mostrar podem parecer meio que senso comum, mas à medida que a gente for evoluindo no porquê que essas coisas estão ali, talvez faça mais sentido. Eu coloquei, gente, o texto da campanha nos slides, mas não é para vocês lerem agora. A não sei que vocês leiam muito rápido, porque se eu for parar para vocês lerem tudo, vai demorar muito. Eu coloquei porque eu acho que eles fazem parte da campanha. Mas vocês podem acessar essa campanha tanto no Facebook dos Behoppers, tem um álbum de fotos da campanha. Ela foi inspirada na campanha do machismo, que a gente fez há muito tempo, inclusive, como no Instagram. Ele foi postado no feed, mas tem um destaque que vai para cada uma das postagens do feed, porque aí você consegue ler o texto. Ok, vou deixar a Gabs traduzir enquanto eu compartilho aqui. Nina is sharing about a campaign about how to be more inclusive with LGBTQI plus community from the Behoppers group from Belo Horizonte that they did a while back. So she's gonna share with us those tips about inclusivity, and even though some of them may seem like common sense, it still stay with us because it's important to have a look at them. And the full campaign is available on the Behoppers Facebook and Instagram page. You might not be able to read the whole text while she's showing their slides, but you can have a look later. Ok. Então é o seguinte, gente, eu coloquei, aqui tem só o título da campanha, vou só explicar um pouco do contexto. Como eu falei para vocês, né, que foi muito importante a vinda do Adam em 2018, isso foi uma das coisas que promoveu a campanha, a vinda dele e do Mate para cá, e o talk que foi feito, enfim. Então, esse foi um dos motivos que a gente quis fazer. Quando os Behoppers, eu não estava no grupo na época ainda, né, mas há muito tempo atrás os Behoppers fizeram 30 ações contra o machismo da dança, e foi uma campanha que a gente achou que teve um resultado muito legal e que promoveu reflexões muito, muito legais.
Então, a gente fez um formato similar. Oi? Ok. Número 1. Não pressupõe orientação sexual de uma pessoa por ela estar dançando com alguém do mesmo gênero. Já falamos sobre isso, né? Sobre como duas pessoas dançando juntas não configura necessariamente um casal ou uma relação romântica, uma relação sexual, absolutamente nada. E isso vale também para como a pessoa se veste, né? Tipo assim, a pessoa, independente dela parecer nos seus olhos, porque essa é uma percepção sua, gay ou lésbica ou bi ou assexual ou o que for, não quer dizer que ela seja, e mesmo que ela não pareça nenhuma dessas coisas, pode ser que ela seja, assim, eu acho que a gente tem que combinar de não pressupor nada sobre as pessoas antes dela te falar, né? E acho que isso também precisa ser frisado, porque um dos estigmas contra, por exemplo, acho que principalmente homens héteros, mas assim, não que isso não aconteça com mulheres héteros também, mas uma das coisas que eu acho, que eu vejo que impede homens heterossexuais de dançarem com os outros homens ou de quererem se aproximar de outros homens é que eles têm esse medo absurdo de que vai parecer que são gays. Claro que já tem um problema aí da pessoa ter medo de parecer ser gay, porque o que tem, né? Mas desconstruir isso já é um passo para que a gente consiga cada vez mais atingir essas pessoas. Vou deixar a Gabs falar. I think I'm not even gonna talk too much because you also have some information in the slide. But just like a brief sum up, that it's important that when you see two people dancing together, whether it's a man and a man, or a man or a woman, or a woman and a man, don't assume their sexual orientation by it. And it's important for us to deconstruct this idea that our genders and the dance roles that we're dancing to have some sort of connection, because even sometimes that scares away heterosexual men from dancing as a follower because they get scared that they might be seen as homosexual, even though that's not the case. And it's just a prejudice that it just helps if we try to really break the connection between the gender and the dance roles. Não mude a forma de dançar para tentar imitar o estereotipo de outro gênero e não espere isso de outras pessoas. Se lembram que a gente conversou sobre como a dança começa a aparecer de uma forma porque as mulheres estão sendo followers, os homens estão sendo followers? Bom, isso não quer dizer que porque você mudou de papel na dança, você de repente deve maquiar o seu jeito de dançar para parecer com outro gênero. Assim, se você é, por exemplo, um homem, independente da sua sexualidade, da sua orientação, do seu gênero não, né? Você é um homem. Se você é um homem, independente da sua orientação sexual, que se identifica com dançar de uma forma que a sociedade vê como feminina, tudo bem? Feminina, tudo bem. Mas o meu problema aqui é se você começa a fazer isso quando você é follower para imitar mulheres. Isso não é muito legal, porque, de novo, associa que o papel de follower é o papel feminino e que tem que ser dançado de uma determinada forma, mas também conversa com aquela ideia de que isso é um casal, e um casal tem que ter um homem e uma mulher. Então, se são dois homens, algum vai ter que assumir o papel de uma mulher, ou se são duas mulheres, uma vai ter que assumir o papel de homem. Que não existe, são duas pessoas, e o ponto, assim, se fosse o caso, né, de serem duas mulheres, o ponto é ser duas mulheres, então ninguém ali tem que assumir papel de homem, e de novo, o fato de ser follower não quer dizer que você tem que ser feminino, o fato de ser líder não quer dizer que tem que ser masculino, e eu preciso muito frisar isso sempre. Yes, it's important for us to be aware that you don't need to change the way. It's very limiting when men who are usually lead dance as followers and they start adding some feminine traits that are usually not a part of their dancing, because that helps to reinforce the idea that following is a feminine role and you need to have feminine characteristics to do it. And the same thing with leading, that would have masculine roles. So it's important for us to also break those ideas and don't think that just because you're following, you need to have feminine ways of moving, and if you're leading, you don't have to be masculine. Chame as pessoas pelos pronomes com qual elas querem ser identificadas. Se você não souber, pergunte. Bom, gente,
existe uma coisa chamada sexo biológico, que é o seguinte: você nasce, e uma grande maioria das pessoas nasce com apenas um órgão reprodutivo. O médico olha para esse órgão reprodutor e fala: você é uma menina ou você é um menino. E esse é o seu sexo biológico. Mas ao longo da sua vida, pode ser que você se identifique com esse sexo biológico, que seja cisgênero, ou pode ser que você não se identifique com esse sexo biológico. Pode ser que você se identifique com os dois gêneros, pode ser que você não se identifique com gênero nenhum. Várias coisas podem acontecer e você pode ter pronomes com qual você quer ser chamado de acordo com todas essas suas percepções sobre você. E é muito importante que a gente respeite estes pronomes. Ninguém precisa nascer sabendo nada, então se você não sabe o pronome de alguém, é legal perguntar. Se você errar o pronome de alguém, é legal pedir desculpa. Isso são regras da boa convivência. It's important to be aware and considerate of the pronouns that people use for themselves and be polite in asking the people which pronouns they would like you to use when talking to them, and also apologize if you make a mistake and call them by a wrong pronoun. Very short translation. Valorize o trabalho das pessoas da comunidade LGBTQI+. Ah, Marina, isso quer dizer que a gente não só pode contratar pessoas que não são héteros? Não. Pode contratar quem você quiser, mas o que eu estou dizendo é que é legal também valorizar e divulgar os trabalhos das pessoas dessa comunidade. Até porque tem muita gente que não consome o trabalho de pessoas da comunidade LGBTQI+, simplesmente porque eles são LGBTQI+. Então, é legal a gente dar uma força e ajudar essas pessoas a crescer. Não só pessoas LGBTQI+, né? Mas pessoas que estão em grupos oprimidos, como pessoas negras, como pessoas com deficiência. Enfim, a gente precisa, assim, olhar e pensar, assim, e dar espaço para essas pessoas estarem sempre produzindo, porque muitas vezes o trabalho que está sendo produzido é de tanta qualidade como de qualquer outra pessoa, ou até de qualidade superior, mas essa pessoa não consegue crescer por causa de toda a circunstância social que está meio que torcendo contra e tá achando essa pessoa como deficiente ou como desculpa, tá achando essa pessoa como incapaz de estar naquele lugar por causa da sua orientação sexual, do seu gênero, da forma como ela parece. Então a gente precisa fazer um movimento contra isso. So it's important for us to value and give visibility to the work of LGBTQAI plus teachers and dancers. There are some people that are doing some amazing work, like Adam and Mete, for example. So it's important for us to pay attention to the work these people are doing to help share and visibilize their work. And that not only counts for this community, but also as well to Black artists and Black dancers and other types of minorities that are trying to do their work and that don't get as much exposure or that many opportunities or that much recognition. So it's important that we try to help to raise those voices. Crie espaços de discussão para demandas da comunidade LGBTQI+. Gente, para quem não sabe, existe no Facebook um grupo só para a comunidade brasileira, que não é muito movimentado, mas existe também um grupo de comunidade internacional, que funciona. Tem um grupo só para a comunidade LGBTQI+, tem um grupo para a comunidade e aliados. O Facebook está um pouco morrendo, mas esse tipo de espaço, esse tipo de fórum para que a gente se organize e pense nas nossas demandas, ele é muito importante e nem sempre a comunidade sozinha consegue se acessar para essas coisas. Então, para evento, para organizador de evento, para professores, para todas essas pessoas, ter espaços, tanto como o que eu estou fazendo aqui, que é público para que todo mundo escute e a gente troque sobre isso, mas como salas de discussão, rodas de conversa. Isso precisa acontecer sempre, porque as coisas vão se elaborando e vão surgindo à medida que a gente vai conversando uns com os outros. Então, esses espaços de discussão precisam muito existir sempre. It's very important to create spaces, whether online or in person, where people from the community and allies can get together and discuss those issues. So Nina mentions, for example, there are some Facebook groups. We have LGBTQAI plus group from the Brazilian community specifically, and there's also an international group, one only for people of the community and others who also include allies. So it's very important that these types of discussion, whether open and public and also more private discussions, happen so we can really address the issues.
Não assuma que uma pessoa LGBTQI+, está dando em cima de você quando ela te chama para dançar. Essa é uma das coisas que parece senso comum, mas na verdade acontece, gente. Acontece porque às vezes você fala para alguém, ah, eu sou bissexual, e essa mulher automaticamente assume que você está falando isso para ela porque você está interessado nela de uma forma sexual. Que não é verdade, a maioria das vezes você está só comentando algo sobre você e não sobre ela. E então, assim, voltando naquele ponto que a gente frisou antes, só porque a pessoa tá dançando com você, não quer dizer que você e ela tem algum romance ou algum tipo de relação, além da dança em si. Então, assim, So as previously mentioned, we talked about how it isn't because someone is asking you to dance or they want to dance with you that they have any sort of romantic or sexual interest in you. It's purely dancing, and especially for people of the LGBTQAI plus community, and mainly also bisexuals many times. When people find out about our sexuality, they might have the idea or the impression that we're trying to dance with them because we're hitting on them. But it's very important to don't have that in mind and just keep the things separate. e aí, gente, só mais um comentário sobre isso. Se fosse o caso, tipo assim, tá tudo bem só falar eu não tô interessado. Eu acho que a gente precisa é, let it go, de largar esse medo de que alguém do seu gênero vai dar em cima de você. Tipo assim, se acontecer, consentimento é tudo, né? É só falar que não tá interessado e segue em frente, assim. Eu queria frisar isso também. And if it does happen that somebody hits on you, you just politely decline and say that you are not interested. So we can just deconstruct the idea that it would be terrible if somebody from your own gender tries to hook up with you. You don't have to make a big deal out of it. Like, you just don't give your consent and say that you're not interested and you move on. Gente, isso é muito importante, porque não é suficiente a gente só não ser homofóbico, não ser LGBTQI mais fóbico. A gente precisa ser contra a fobia, porque a gente conversou lá no início sobre como o Brasil é um país cheio de violências e cheio de crimes de ódio. A gente precisa se unir contra tudo isso. Não é só responsabilidade da comunidade lidar com isso e denunciar isso. É uma responsabilidade coletiva de todos nós. Então, assim, viu atitudes, denuncia, conversa com a organização do evento. Se precisar conversar com as autoridades, na polícia, conversar com as autoridades, converse e não assuma que outra pessoa vai fazer isso. Tipo assim, alguém mais viu e alguém mais vai lidar com isso. Eu acho que a gente precisa ser ativo nesse combate, ainda mais agora que a gente tem uma liderança no país que é LGBTQI mais fóbica. Então, esse é o momento que a gente precisa frisar cada vez mais contra esse tipo de comportamento. So it's important not only to not have prejudiced or homophobic attitudes, but also to actively stand up against those attitudes if you see any sort of prejudiced behavior against people from the LGBTQAI plus community, especially in a time in Brazil when we have a leadership, a president that is so very clearly homophobic. It's extremely important that we stand up and we try to report acts of abuse against people of the community. Não assuma. Aí a gente já falou sobre isso, né? Vou comentar só brevemente. Não assuma o papel que a pessoa gostaria de ocupar durante a dança baseado no seu gênero e orientação sexual. Pergunte se ela gostaria de conduzir ou ser conduzida. Isso a gente já até falou sobre, acho que eu nem preciso comentar, né? It's just important not to assume the role that the person wants to dance with according to their gender. So it's important to ask people if they want to dance as a lead or as a follower in each dance and not assume that they dance a certain role because of their gender. Leve a sério denúncias de atitudes preconceituosas e trate a situação com a gravidade com a qual deve ser tratada. Isso eu acho que vale para todo mundo, não só para a organização de evento e professores, enfim, mas principalmente para essas pessoas. Porque se você se sente atacado por causa da sua orientação sexual ou do seu gênero,
e você denuncia isso, já é um processo difícil. E aí, para você ter isso desvalorizado, vai fazer com que você, A, não se sinta confortável para denunciar, B, não se sinta mais à vontade naquele lugar. E assim, eu acho que a gente precisa assumir que as pessoas que estão cometendo atos de violência precisam ser responsabilizadas sobre isso. Algumas pessoas podem não entender e ter feito sem querer, e aí você tem que conversar e informar, e outras pessoas não. Talvez essas pessoas precisam ser levadas até a autoridade, dependendo da situação, mas isso precisa ser feito. It's important to take seriously if somebody reports an attitude of or behavior of prejudice that has been made against them, because it already takes this person so much courage to even speak out and report this behavior, that this information really needs to be taken seriously, and there need to be some sort of actions to be following up, whether talking to the abuser, maybe it was just a comment and the person wasn't aware that they were hurting and then can apologize, or depending on how serious it was, they need to be taken to an authority to be dealt with. But it's important to take those steps to make a safe space for the people. Entender a importância da representatividade, né, gente? Porque é aquilo que a gente conversou lá no início. Todo mundo merece sentir que pertence a algum lugar e se sentir bem no ambiente. Então, assim, se a gente como comunidade, por exemplo, de Lindy Hop, por exemplo, comunidade Lindy Hop do Brasil, se a gente quer que as pessoas LGBTQIA+, se sintam bem e seguras, a gente tem que entender que elas precisam se ver nesse espaço. Então, a gente tem que estar sempre pensando em formas de como que isso vai acontecer, né? E assumir a responsabilidade também que a gente precisa ter um papel ativo em procurar essa representatividade, seja trazendo pessoas de fora do Brasil, caso a gente não tenha aqui no Brasil, seja tentando achar intercâmbios, pensando em trazer formas ou usando símbolos da comunidade, na comunidade de forma ativa. Representatividade é o que vai fazer com que a gente sinta que pertence no lugar e que vai fazer com que a gente sinta que tá tudo bem frequentar aquele lugar, porque não vai ser além de só não ser violentado, né? Porque tipo assim, mas se você for nesse espaço, ninguém vai te pedir para ir embora. Vai ter tudo bem se você for com o namorado, mas isso é o básico, né? A gente quer ir num espaço e entrar num ambiente e sentir que a gente é bem-vindo e que tem pessoas como a gente, que as pessoas não estão olhando estranho, enfim. E para isso a gente precisa estar representado, a gente precisa ter outras pessoas como nós nesse espaço. So understanding the importance of representation in the community, it's important that all of us take an active role in how we search for these representations, either by trying to see who are the people that we can follow, that we can invite to participate, to have this representation in our community. And also, yes, oh yes, because that is going to help make the others feel more welcomed when they come into our community, if they see people that are like them, that are represented, and if they don't see anyone who is like them, they don't feel so welcomed by our community. Gente, estou chegando ao fim da talk, assim, se alguém tiver perguntas, já quiser orientar, eu vou só concluir aqui e dizer que isso é muito o que eu vejo. Eu sinto que algumas vezes, alguma coisa que eu falo, eu fico pensando que as pessoas devem falar, nossa, mas isso é óbvio que não pode fazer isso, né? Mas, na verdade, tem muita gente que isso não é óbvio para muita gente, por isso que a gente está nessa situação, né, de um país com tanto crime de ódio, com tanta homofobia. Se fosse, se fosse tão óbvio, a gente não estaria assim. Então, assim, se é óbvio, se é claro, é o que a gente tem que disseminar por aí e falar para o seu amigo que fez um comentário que é homofóbico, ou LGBTQI-fóbico, ou bifóbico, lesbofóbico, ou qualquer tipo de fóbico. Se é óbvio, a gente tem que frequentar os lugares que a gente sabe que tratam isso como se isso fosse óbvio e que pedem que as pessoas tratem as outras com respeito, porque é só assim que a gente vai promover a mudança, sabe? Não dá para ser só eu mudando, eu tenho que tentar olhar para o mundo e ver como eu posso contribuir.
mas parece tanto trabalho e etc e tal. Mas é também a forma como a gente vai melhorar como sociedade, no meu ponto de vista, é claro. Everybody needs to take on an active role in making sure that all of these points of inclusivity that Nina has mentioned are being done. So it's not something that she can do alone, or that people from the LGBTQA plus community just do themselves, but it's something that everyone that is involved with the community should be aware of and should be giving the importance that it needs. So it's something that when you go to places, or if you hear a friend making a bad comment, that you should call them out and you have to correct them. And it's all of our responsibility to create a safe space and a safe for inclusion. Bom, é isso, gente. A gente tem perguntas, Cíntia? Acho que a Cíntia quer spotlight disso. Gente, só para contextualizar, por que a Marina ficou assim? Porque tá a Marina assim, não, é isso, gente, obrigada. E eu tô assim. Ai, adoro. Bom, deixa eu olhar aqui uma última vez, mas assim. Não, relaxa, Fê. Tá engraçado. Eu só achei. Eu só comentei, gente, porque ficou engraçado. Tá bom, não vai ter translate. Fiquei aqui. É necessário que teve alguém que falou assim, nossa gente, que eu não consigo nem se for... que quando ela que se calma aí, cadê? A Amanda falou assim, quando eu quero dar em cima nem consigo falar com a pessoa, imagina chamar para dançar. Aí a Ju também comentou aqui, nossa, a Ju maravilhosa que acabou de falar com a gente. Responsabilizar os parça que fala asneira é importante. O bem-estar da comunidade depende disso. Translate. Quer translate ou translator? No, I don't really want to translate, but eu queria fazer uma pergunta, aproveitar, já que não tem outras perguntas. Posso fazer a pergunta e traduzir a minha pergunta depois? Pode, está autorizado. Não, eu estava aqui pensando, não sei se você tem alguma ideia, alguma sugestão, algum pensamento de... Porque você comentou sobre essa questão de é importante a gente ter essas representatividades, a gente ter essa diversidade na comunidade, para que as pessoas novas que entrem olhem e se vejam e se sintam pertencentes. Mas se a gente ainda não tem, ou se a gente ainda tem muito pouco, como que a gente traz essas primeiras pessoas que vão olhar e vão se sentir não pertencentes? Como que a gente consegue fazer com que elas se sintam à vontade para ficar? So my question was, Marina talked about the importance of having representation, so that when people walk into our environment, our community, they feel that they are represented and they feel that they are a part of it. So how if we don't have that representation yet, what can we do in order to make those first people that come into and that are different, how can we make them feel welcome when they don't have a lot of representation of people who are like them? Então, isso é muito difícil mesmo, essa pergunta maravilhosa, e essa é a pergunta que a gente se fez, né? Tipo assim, nessa época. E aí, o que a gente nos B-Hoppers, na verdade, conversou sobre fazer, e a gente ia fazer, mas aí veio a pandemia, foi que o que a gente pensou exatamente isso que a Gabs falou. A gente precisa que as pessoas estejam aqui, né? E que elas se vejam, mas ao mesmo tempo elas não estão aqui. Por exemplo, aqui a gente tem pessoas de sexualidade diversas, no grupo, inclusive, mas a gente não tem pessoas trans. Como que a gente pode fazer com que essas pessoas sejam bem-vindas e representadas? A ideia que a gente teve foi fazer intercâmbios com outras pessoas da dança que não necessariamente dançam swing dance, dançam lindy hop, mas que dançam outras coisas, tentar, tipo assim, tentar fazer projetos juntos em que a gente
faria trocas, por exemplo. A gente tem muitos grupos de Vogue aqui no Brasil, aqui em BH, que tem várias pessoas trans, tem várias pessoas que expressam o gênero de uma forma diferente. E aí a gente pensou, nossa, a gente podia chamar e fazer um projeto junto. A gente faz umas aulas de Vogue com eles fazem umas aulas de Lindy com a gente, e aí a gente faz umas trocas. Então, esse foi um recurso, por exemplo, que a gente pensou em usar, ou outros tipos de comunidade, porque é um looping, né? Tipo assim, não tem representatividade porque as pessoas não estão aqui, mas as pessoas não estão aqui porque não tem representatividade. Então, a gente tem que tentar chegar perto dessas pessoas de alguma forma, né? Assim, então, esse foi um recurso que a gente conversou e pensou, que a gente também ainda não conseguiu colocar em prática, porque o apocalipse começou, mas é uma forma que a gente pode começar esse processo. Outra forma, por exemplo, é buscar referências em outras danças, né? Tipo assim, e tentar divulgar isso na mídia social também. Tipo assim, por exemplo, é complicado porque a gente tem esse trabalho muito específico com o swing dance, né? Que aí a gente fala, nossa, como que a gente quebra? Mas para mim pessoalmente, na minha opinião muito pessoal, o caminho vem de fazer essas trocas com as pessoas que dançam outras coisas que a gente pode tentar trazer. E aí mesmo que essa pessoa que dança outra coisa não venha para o Lindy Hop, porque muitas vezes quando a gente trabalha com dança, a gente precisa fazer recortes, né? E é difícil a gente dançar todas as coisas. Mas ela vai estar ali e vai estar presente e talvez isso comece a trocar e essa pessoa pode falar assim, olha, isso que vocês estão fazendo não me representa ou não tá bom para mim, e aí você já vai ficar sabendo daquilo. É um processo mesmo, muito lento. So she mentions that even the Bee Hoppers group had this discussion and had some ideas about it before the pandemic hit. And one of the main ideas that they have is trying to make exchanges with other people from other types of dances and make an exchange. For example, with people that do voguing, that have different gender identities. There's lots of trans people, and so do an exchange teaching them Lindy Hop and they teach them voguing, for example, just trying to do a partnership with other groups and communities that have that diversity that we are lacking, and also just try finding references even if they're from other dances and sharing them on social media, and even if like necessarily start dancing Lindy Hop and are part of the community, they are still gonna be present in a way, and maybe they can help out and give some other ideas of how to make these people feel comfortable and welcome. Eu não sei se te ajudou, Gabs, na minha resposta, mas Ai, gente, não, então, eu fiquei pensando aqui, Gabs, eu vou então só traduzir rapidinho alguns comentários que eu achei interesting. So there is some people who talking in our YouTube, and one of them talking about the responsibility. I'm lost again. There is a necessary speech. Respect is everything. Where is it? The bem-estar. well-being. 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 The well-being of the community depends of talking to each other. And acolher. Peraí, just a moment. Welcoming. It's just welcoming. There's no other word. So welcoming. Sorry, guys. Sorry, English people. We do our best to translate everything for well-being everyone. Portuguese speakers and English speakers. So another one said, I forgot the word. Again, acolher. Welcoming people. It's important too for they feeling well. So yes. So anyone have one more question? Oh, there is another commentary here on Zoom.
saying, now it's a problem, imagine 40 years ago. Eu falei em inglês, né? Porque se agora é um problema, imaginem há 40 anos atrás toda essa problemática, né? Hoje em dia a gente consegue trazer. Talvez, Marina, você possa falar um pouco sobre isso antes da gente encerrar. Que hoje em dia a gente consegue trazer essas reflexões com mais força, a gente consegue ouvir mais, por mais que ainda é um caminho longo e necessário. Mas como você vê isso há 40 anos atrás, por exemplo, era problemática gigantesca, a gente melhorou um bocadinho, mas vai ser... Como é que é essa projeção? So English people, my question was about the future of this conversation, because 40 years ago, this is a huge problem. I don't know where in other countries around the world, but in Brazil, it's really hard problem 4 years ago. And now we have these discussions, but in step by step, oh baby. And I asked to Nina about the future. What's she thinking about the future of these kind of discussions? Então, Oi, voltei, pera. Eu assusto toda vez que o culturismo me coloca, eu levo um susto. Então, gente, 40 anos atrás, muita gente mais velha, né? Minha avó falava isso, fala assim, nossa, na minha época não tinha esse negócio de homossexualismo. Isso é mentira. Homossexualismo existe desde que as pessoas existem. E aí, em algum momento, alguém criou o nome homossexualismo, mas assim, já existia antes do nome também, né? Isso é uma mentira. Mas o que acontece era que era mais velado. Assim, nem tanto, mas era mais tipo assim, as comunidades eram mais fechadas, então, tipo assim, existia nesse lugar específico, as pessoas se sentiam confortáveis para se expressar, né, no lugar específico X ou no lugar específico Y, mas as pessoas não eram tão abertamente, não se expressava abertamente, né, a sua sexualidade. Existe até toda uma conversa sobre a história do movimento LGBTQI+, no Brasil e como isso se intersecciona com a ditadura que aconteceu, enfim. Isso é todo um debate que talvez o pessoal da história seja melhor do que eu para ter essa conversa, mas isso, na verdade, foi uma questão, tanto com o movimento feminista quanto, né, sobre a questão LGBTQI+. Sobre o futuro, olha, eu tenho expectativas boas porque eu acho que a gente está caminhando e que a gente está melhorando. Dito isso, a gente tem um governo atual que é muito, muito contra os direitos LGBTQI+, abertamente falando que ele torce contra, que ele luta contra e que ele faz tudo que ele pode fazer para fazer com que a nossa vida fique ainda mais difícil. E eu acho que o tempo que esse governo vai ficar no poder e quais vão ser as consequências desse governo aqui no Brasil vão ter consequências diretas sobre a segurança e bem-estar das pessoas da comunidade, sim, porque ele é o presidente e é isso aí, ele vai ter influências e assim, por mais que a gente tenha mecanismos democratizantes que lutem contra, Belo Horizonte teve a maior deputada mais votada de Belo Horizonte foi uma mulher trans. A gente está evoluindo apesar disso, mas ele está aí e ele luta contra e ele vai impedir. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer ano que vem nas eleições, assim, quem sou eu para falar para vocês em quem votar? Mas o que eu vou dizer é que o que vai acontecer nas eleições vai ter uma consequência direta, sim, como que vai evoluir essa questão. Dito isso, eu acho que no mundo mudando e melhorando o mundo inteiro não, desculpa, gente, perdão. Em vários lugares do mundo as coisas estão melhorando e mudando. Em outros lugares não, em outros lugares estão com outros problemas muito similares com o Brasil, né? Eu acho que a nossa tendência, e talvez eu esteja sendo otimista, mas eu acho que a nossa tendência é sempre melhorar. Eu espero que a gente melhore, espero que ano que vem a gente tenha resultados positivos, mas fica aí o meu comentário de que eu acho que como isso vai evoluir, vai ter uma consequência direta em quem vai ser eleito ano que vem, sim. E como que a gente vai receber e lidar com esse tempo de liderança que a gente já teve, que não foi uma liderança que fez coisas positivas para a comunidade. Gabs, you weren't here. Do you want me to translate it for you?
I think, yes, I think it's better, Marina. So I was just saying that in Brazil, we have a leadership that is very, very LGBTQAI plus phobic. And this leadership did extremely bad things to the community and did not help and stopped us from evolving in our rights as much as they could. And I think that there's going to be who is elected next year, and if we are going to continue with the same president or not, is going to be a defining factor of how the rights of the community will evolve in Brazil, because he has a lot of power and he gives voices to a lot of people that are against us. So even if we do have ways of fighting against, and even if we do have small victories, like we had a city council elected here that was a trans woman, so even if we do have those victories, we still have that problem that is our president and how he views LGBTQAI plus matters. So I think that's gonna be a big point for Brazil. In other places in the world, I think there are a lot of things improving and things getting better, but I do hope that we go forward as a society as much as we can. Luiz, você levantou a mão em algum momento. Você quer perguntar? Não, eu ia... Boa tarde a todas, todos e todas. Ia fazer um comentário que eu acho que é interessante sobre essa questão das questões LGBTQI+, que eu falei da questão de 40 anos atrás. Quem puder assistir um documentário chamado Divinas Divas, né, que é a Rogéria, sabe, uma galera, Camille, falando sobre como eram vistos, né, naquele momento, que era um momento de ditadura que o país vivia, né, e como eram vistos como artistas, né, aquelas figuras que estão como artistas e escondendo, entre aspas, uma certa homossexualidade, a questão de ser transformistas, travestis, em alguns casos. Então, é mais nesse comentário, né? E depois eu vou falar na minha conversa, eu falo sobre essa questão que me envolve, né, como negro, como homossexual, né, como foi isso nesse processo aí da minha vida. Aí aproveitar o gancho da Nina, lógico. Luiz, pode repetir o nome do doc? Divinas? Divinas Divas. É da Leandra Leal. Arrasou, Luiz. Luiz, que já é o próximo, já no nosso convidados. Tudo se emenda. Gabs? Translate. Luis was just mentioning and giving a tip about a Brazilian documentary called Divinas Divas, and especially touches this issue about a group of performers and having to deal with, during the dictatorship as well, having to deal with these issues of their sexuality and trying to hide a part of who they are in order to still be accepted as artists. So he just gave us that documentary tip. Sorry, I'm gonna be better from now on. I was just taking a break. You're okay. You're okay. Don't worry, you're doing great. But if you need some help, I'm good. se você precisar em algum momento, a gente vai trocando essa ideia. Tá vendo, gente? Quebra o negócio. Marina, você quer terminar com alguma special fala? Não, assim, gente, só falar que, de novo, eu dividi com vocês meu ponto de vista, minha experiência, mas a comunidade é plural, cheia de pessoas muito diferentes, então, assim, não quer dizer que todo mundo vai pensar como eu, ou que todo mundo vai se sentir representado pelo que eu tô falando, tipo assim, procurem pessoas diferentes de mim, outras pessoas falando para formarem opinião, né? Eu tô aqui, tipo assim, falando da minha perspectiva e do meu ponto de vista, e eu espero que tenha acrescentado alguma coisa. E muito obrigada pelo convite para a Cíntia, e obrigada por toda a equipe, a Gabs, o Tris e a todo mundo que contribuiu, enfim.
To finish, she just wants to reinforce the message that she has said at the beginning, that this is her perspective and her views and her experience about this topic. Please do look for other voices to try to listen to different perspectives as well, which is very important. And what she's saying is merely her own opinion about these issues. So please try to get informed and get involved with differences from other people as well. And welcome to thank you. And she thanked everyone from the event for inviting her.